Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez no canal Palavra de Deus. E queremos pedir a você nessa oportunidade que nos dê o seu apoio. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, fazendo comentários. Diga se gostou, se não gostou, dê a sua opinião. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. É esse o nosso objetivo. E nessa oportunidade, nós queremos falar um pouco a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? E para isso, nós queremos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, que nos diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui está uma pequena porção da palavra de Deus para a nossa reflexão. Jesus, ele estava chegando às partes de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade no interior, localizada a aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. E Jesus, chegando ali, se aproximando daquela cidade, conversando com os seus discípulos, ele fez uma pergunta para eles. Ele disse: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos começaram a responder Jesus. Eles disseram: Uns dizem que tu és João Batista. João Batista? Havia alguma similaridade de Jesus com João Batista? Alguma semelhança? Quem falou isso? A história nos mostra que Herodes falou quando ouviu falar dos milagres de Jesus, quando ouviu falar da pregação de Jesus, de tudo que ele fazia. Herodes disse: Esse é João Batista que ressuscitou dos mortos. É João Batista aquele que eu mandei degolar. Foi Herodes quem falou isso. Talvez com tanto remorso em ter matado um homem justo, um homem bom, e quando viu o ministério de Jesus Cristo fazendo as maravilhas que ele fazia, certamente ele pensou: João Batista ressuscitou. Talvez ele ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Herodes matou João Batista levado por paixões carnais por uma mulher que não era sua. Era a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista ousadamente disse para Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E ele não gostou. Os pecadores não gostam de serem reprovados. Os homens não gostam quando alguém diz que eles estão errados. Então aquela mulher que também era ímpia, dominada por prazeres carnais, no dia do aniversário de Herodes, a filha daquela mulher dançou muito bem e Herodes, sem pensar, disse que ela poderia pedir qualquer coisa que ele lhe daria, mesmo que fosse metade do seu reino. E aquela moça, aquela jovem, foi à sua mãe, consultar a sua mãe, e foi instruída pela sua mãe a pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. E Herodes, por causa do juramento que havia feito na presença de todos, mandou que tirassem a cabeça de João Batista.
e desse àquela jovem, e aquela jovem levou à sua mãe. E Jesus, querendo saber quem era, o que os homens pensavam dele. Está aí o primeiro pensamento de um homem, o primeiro pensamento de Herodes. Mas aí os discípulos continuaram. Outros dizem que tu és Elias. Por que alguém achou Jesus parecido com Elias? Que semelhança havia entre esses dois homens? Elias, um profeta do Velho Testamento. Jesus, o Messias prometido para o povo de Israel. Havia semelhança. Sim, Elias, ele multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva em tempo de escassez, que lhe serviu de mantimento durante todo aquele tempo de escassez, ela se alimentando e o próprio Elias se alimentando na casa dela, com aquele mantimento multiplicado por Elias. Há uma semelhança com Jesus. Jesus multiplicou pães para uma grande multidão. Elias curou o filho da Sulamita. Ressuscitou o filho da Sulamita. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Então, há semelhança nos ministérios. Por isso, alguém chegou a pensar que esse seria Elias, porque Elias também levava o povo a crer ser ele por causa do cumprimento do prometido retorno de Elias. Que o próprio Jesus falou sobre isso. É necessário que Elias venha primeiro. E eles pensaram isso, que Jesus era Elias, por causa dos milagres que Jesus operava, da semelhança que havia dos milagres que Elias operou. Mas não ficou só por aí. Os discípulos também disseram, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas antigos. Por que essa comparação também com Jeremias? Jeremias, ele levou uma mensagem de juízo para Israel. Ele falou que Israel seria destruída, os filhos da nação seriam levados cativos e passariam muito tempo no cativeiro. O povo não gostou dessa mensagem de Jeremias. Por isso Jeremias foi perseguido. Jeremias foi lançado no calabouço. Jeremias foi desprezado pelo rei daquela época, pelas autoridades daquela época e pela nação que não queria passar por aquilo, mas não queriam se consertar com Deus e tiveram que passar por isso. A palavra se cumpriu. Jesus também trouxe mensagem de juízo. Jesus advertiu o homem sobre o inferno, falou do perigo do homem cair no inferno. E Jesus falou tão sério que ele disse, olha, aquele que cair no lago de fogo sofrerá eternamente, porque ali o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então havia também uma semelhança do ministério de Jeremias com o ministério de Jesus, da mensagem de Jeremias com a mensagem de Jesus, mensagem de juízo. Mas não precisa você ficar preocupado. Jesus é salvação. Jesus veio para salvar. Quem é Jesus de fato para você? Para mim, ele é o meu Salvador, é o meu Senhor. É aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para resgatar a minha alma. Mas quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Qual a importância que tem a palavra de Deus para você? E nós vamos ver aqui quem é de fato Jesus. Jesus, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha quem é Jesus. Foi um menino que foi enviado à terra, nasceu como um ser humano, nasceu e cresceu
e depois deu a sua vida na cruz do Calvário. Mas olha só as suas qualidades, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas não fica só aí. Quem é Jesus de fato? Um dia, João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, e Jesus foi se aproximando para ser batizado por João Batista, se bem que não tinha necessidade desse batismo, porque batismo é para arrependimento de pecado. E João recusou, não quis batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus era um homem justo, santo, que não tinha nenhum pecado. E João disse: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado? E Jesus disse: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Mas quando Jesus se aproximava daquele rio, João Batista falou para a multidão e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cristo, como disse o apóstolo Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, Pedro, ele disse: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o enviado, aquele que foi enviado para salvar os homens dos seus pecados. E ele disse também: Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fez questão de citar Deus vivo. Por quê? Porque naquela época havia muitos deuses pagãos, Deus mortos, Deus que não operavam milagres, Deus que não salvava. Então, naquela oportunidade, Pedro citou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que vive, aquele que tem todo o poder, aquele que salva, aquele que é maravilhoso, aquele que é poderoso, aquele que veio para resgatar a humanidade dos seus pecados. Mas é preciso que você queira. É preciso que você receba Jesus Cristo como o seu Salvador. Portanto, nessa oportunidade, eu digo para você: receba Jesus na sua vida. Aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Único, porque para o céu não existe outra opção. É somente Jesus Cristo, só Ele salva. Continuo lhe pedindo: se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, toque lá no sininho para que você receba os próximos vídeos, ok? Posso contar com você? Que Deus te abençoe.